E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco fora do comum, né, aqui no canal. Eu vou fazer limpeza de pele, porque a gente vai chegando à idade, né, como vocês sabem, e vamos tentando melhorar ou cuidar um pouquinho, pelo menos. Já basta você não comer como deve comer, não acordar, não beber tanta água, não fazer coisas que ajudam a saúde e envelhecer saudável é bom. Então, tô tentando, esses dias eu tô bem preguiçoso fazer uma vez por semana essa limpeza, que é com um produto que vai aparecer aí na tela para vocês, que é sabão de limpeza, adstringente, meu Deus, esfoliador. E daí eu também peguei um paninho para limpar essa parte daqui do pescoço que tem barba e tal. Enquanto eu faço isso, no Teu Maquia e Fala vai ser um limpa a pele e fala. Eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre saúde mental. De vez em quando eu gosto de pensar sobre isso. E dentro da saúde mental entram várias coisas, né? Entra seu bem-estar, entra a sua vida, entra a sua mente, porque você tá bem é muito mais do que você cuidar, como eu tô fazendo agora, tipo limpando a pele, ou você comer, ou tomar muita água. Eu acho que parte da nossa saúde ela começa a vir daqui e do que a gente simboliza nas emoções, né? Que é o coração, que a gente sabe que o coração é só simbólico, o coração só bombeia o sangue pro corpo, mas tudo vem daqui, nosso coração é aqui. Então, dentro disso tudo, É, esses dias têm sido uma fase bem diferente para mim. Eu posso dizer que é uma fase delicada da minha vida, né? Porque, como vocês sabem, o pessoal saiu de férias e nessas férias acabaram que todo mundo, acho que cerca dos 40 e tantos brasileiros que tem aqui, talvez não tenham restado mais de 10. E entre esses, os que eu tenho amizade, né? Os que eu tenho proximidade, eu não vou dizer números, porque como a galera me conhece aqui, o povo vai ficar contando, vai dizer, ai, fulano ficou de fora, fulano não ficou de fora, enfim. Basicamente, todos os meus amigos foram embora, e desses amigos que foram embora, três deles, eu vou diminuir, eu vou botar dois deles, eram os que eu tinha mais proximidade, que é o Matheus, é claro, né? Você que assiste meu canal sabe, e a Luísa, que a participa, inclusive, sai em alguns vídeos meus e tal. E quando eles foram embora, né? Quando começou esse processo deles se mudarem, sendo que Matheus o processo foi mais ainda, porque ele foi pro Brasil, para do Brasil ele voltar para Novosibirsk, ele não vem mais para cá. Eu já tava meio que tentando trabalhar isso na cabeça, porque as pessoas que você vive aqui, elas acabam se tornando parte da sua família, elas acabam se tornando parte da sua vida. Então, mais ainda do que a partida de Luísa, a de Matias simbolizou uma partida e dar um tchau comigo que não iria voltar a esse local. E Luísa, por ser mulher, tem um quarto compartilhado dela de mulher e não mora aqui, na verdade, faz um barulho, eu detesto o barulho que essa torneira faz. E, da, e daí ela foi, né, pro Brasil, mas além de voltar, a gente não mora junto, como eu morava com o Matheus. E daí você acaba acostumando a sua rotina, né? A sua rotina de acordar, de ver aquela pessoa, de dar bom dia, de desentender, de acordar um dia de mau humor e, e pedir desculpa, falar alguma bobagem. O gel de limpeza eu vou passar agora para lavar o rosto. E sendo assim, eu tava, né, nessa fase, como eu falei, de adaptação antes da viagem e tentando ao máximo controlar as emoções, porque minha família já tá lá no Brasil. Minha avó, primas, primos, tios, pai. Minha mãe eu não tenho mais. Foi uma pessoa que fez muita falta quando eu cheguei aqui, mas muita falta mesmo. Já compartilhei também live, que eu me emocionei, chorei e tal, porque quando eu cheguei aqui eu queria muito poder compartilhar com ela o que eu tô vivendo. Até porque eu fiz isso quando eu tava em Berlim. E ela perguntava tudo, eu mandava fotos e tal. Enfim, aí eu tenho o meu amigo, um grande amigo meu, meu melhor amigo no Brasil, que é o Xande. E foi uma das poucas pessoas que ficou comigo quando minha mãe faleceu. Que foi outra parte que eu aprendi muito, que se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, talvez seja bom, porque vai ajudar pessoas que passam por isso também. Bom, quando minha mãe faleceu, eu passei cerca de 2 anos. Eu era uma pessoa rodeadíssima de amigos, tenho muito amigo. E tipo, eu era sempre o líder da patotinha, sabe? Tudo que eu decidia, meus amigos optavam em fazer, me achavam engraçado. Mas todo mundo foi casando. Eu sei que findou, que quando minha mãe faleceu, eu tive amigos que
só escrever uma mensagem num post no Facebook, morando 20 minutos da minha casa. E teve uns que nem isso fizeram, quer dizer, nem tiveram a dignidade de fazer isso. Mas é como amigo, né? Mas enfim, pessoas que eu achava muito importantes na minha vida e que eu amo até hoje. Graças a Deus eu passei essa fase de ficar magoado, que no começo eu fiquei chateado, né? Fiquei triste, mas hoje em dia não mais. Eu entendi, né, que era também meio que um sinal, né? Algo que Deus estava me ensinando e que me proporcionou por meio da vida, de que a gente pensa às vezes que está rodeado, quando na verdade nós não estamos rodeados e temos que estar preparados para isso. Então, a morte da minha mãe selou esse marco na minha vida de ver que eu realmente estava rodeado de pessoas e não. Enfim, aí eu passei já essa etapa, né, dessa perda, tal, aí morei basicamente 2 anos só, fiz novas amizades que ficaram comigo nesse tempo, e nesse mesmo primeiro mês, acho que segundo ou terceiro, sei lá qual, acho que terceiro mês, eu conheci um amigo que também perdeu a mãe dele, e foi um choque, assim, uma pancada terrível, mas eu já tenho experiência de lidar com isso, que eu tava passando pela fase do luto com mais experiência do que ele, então eu acredito que ajudei muito no momento de solidão dele, de perda, e daí eu entendi tudo que eu estava passando e porque a gente passa as coisas para poder também ajudar as pessoas. Bom, vim para cá, para a Rússia, e nisso de vir para a Rússia, eu vim só, né? Como vocês sabem, eu não vim por assessoria, eu fiz todo o processo com a ajuda, claro que de amigos, de pessoas, lendo, pesquisando, mas eu posso dizer que o processo foi basicamente só. Até chegar aqui, eu pisei no país sem vir acompanhado, sem vir assessorado, sem nada. Tive ajuda sim de uma pessoa, do Saulo, Saulo Sena, que ele inclusive tem uma assessoria. E ele veio como amigo, me pegou no aeroporto, como parceiro, né? Que na época a gente estava falando sobre assessoria juntos tal. Mas, tirando isso, todo o processo da vinda foi um processo à base de muita luta, de muita pesquisa. Quem me acompanha sabe disso. E daí eu cheguei aqui na Rússia e apesar de estar tão só, eu sou uma pessoa que eu faço amizade bastante e ter um canal me abriu a portas para já chegar com algumas amizades, porque as pessoas já me conheciam, já me acompanhavam, já tinham feito documentação também. Teve gente que disse que inclusive estava aqui na Rússia graças ao trabalho que eu desenvolvo na internet, que eles aprenderam a fazer documentação com o meu canal e coisas do tipo. Isso não sou eu que estou me promovendo, dizendo, eles me disseram, eles me dizem. E isso é esfoliante que eu tô passando agora. Primeiro a limpeza e depois você faz a esfoliação. Bom, aí eu acabei conhecendo pessoas maravilhosas aqui e algumas pessoas que acabaram não sendo tão maravilhosas para minha vida e que no fundo acabaram sendo porque serviram de experiência também. Bom, e nisso eu fui convivendo, fui morando, fui passeando, dormindo e acordando, tipo, no mesmo quarto, né? Como vocês sabem, Matheus dormia na cama de cima, eu dormia na de baixo, então a gente fofocava assim, não precisava nem olhar a cara um do outro, era só falar que um ouvia o que o outro tava querendo falar, né? Conversar. E, enfim. E daí, aquele Kaique que viveu 2 anos, apesar dos altos e baixos e meio triste, passei um momento depressivo no Brasil, acabou se acomodando e se acostumando com pessoas. E eu comecei a falar muito português, entendi que isso foi mal pra mim também, de certa forma. Não a amizade de Matheus me fez mal. Deus me livre de dizer isso, não é isso, de forma nenhuma. Matheus é um amor. Mas andar com ele me fez acomodar muito a parar de sair com o russo e eu sou uma pessoa que, como os meninos dizem que eu tenho um imã de russo. Pô, o russo gosta muito de mim, acabo fazendo amizade fácil, BBB. Mas eu trocava minhas amizades por grandes amigos que eu tinha. E isso era uma opção minha, isso foi uma escolha minha. Má escolha, mas foi uma escolha, porque eu poderia equilibrar isso, né? Mas enfim, e daí me apeguei, fiquei naquela coisa. E quando, voltando ao assunto, veio todo esse processo que os brasileiros foram embora, e entre eles Matheus e Luísa, eu senti muito. Mas eu senti muito e ainda sinto um pouco. Agora, não tanto mais a questão da falta, que eu já tô começando a equilibrar isso, né? Não sei que dia você vai estar vendo esse vídeo, mas esse vídeo foi gravado no final de agosto, ou meio de agosto. Mas enfim. E daí eu fui começando a me adaptar
há essa falta. Então hoje em dia eu já não sinto tanto, ai, a falta, eu já não fico lembrando em tudo que eu faço. Olha nesse outro espelho aqui. Mas ainda faz falta. E daí eu vim aprendendo que tudo é um processo. Tudo é um processo. A gente precisa passar por essas etapas e aprender que morar fora é você e Deus. E, humanamente falando, é você por você. Não diz cada um por si e Deus por nós todos? É bem isso. Porque essa etapa, só um minutinho, sei lá, esse sabão que eu gosto de falar olhando pra câmera pra ficar uma coisa mais intimista. O olho no olho sem o olho de vocês, é claro, né? Mas, entenderam? Tirar aqui, tem que tirar o produto todinho, toda a pele, é claro. Que, lembrando que você faz essa limpeza com água morna ou fria, porque água quente não é bom pra pele, pra fazer limpeza. Pelo menos eu li isso, né? Enfim, deveria ser uma toalha limpa, mas uma toalha que já tá boa de lavar, mas eu vou fazer com ela mesmo. Que eu não sou blogueira de moda, que é só um... algo da rotina. Enfim, voltando ao assunto. Aí quando foi algo que eu comecei a me adaptar e eu me perdi agora um pouco. Mas enfim, com essa ida dos meninos e tal, eu sozinho. Ah, a vida no exterior é uma vida você por você mesmo. Então você tem que entender que depois de Deus, você é o dono da sua vida. Não são as pessoas, não é quem está ao seu redor que vai ditar a sua felicidade. Até porque essas pessoas vão embora, essas pessoas vão tomar decisões, e foi o que aconteceu. Aí, voltando ao assunto do meu amigo, que é o caso mais próximo que eu tenho, né? Matheus fez a bolsa, colocou algumas opções e priorizou uma opção que era melhor para a vida dele, certíssimo. E eu falei isso para ele quando ele estava aqui. Eu disse: Matheus, amo você. Você não é um amigo, você é um irmão para mim. Como irmão de sangue. Tipo, o carinho que eu tenho pelo meu irmão no Brasil, o amor que eu tenho quando eu tenho carinho do amor pelo meu irmão, eu tenho também por você aqui. E aqui você é meu irmão que está presente, né? E de forma nenhuma eu ia dizer para você abandonar ou desistir. Você tem que fazer mesmo o melhor pra você. Vou sentir falta, vou sentir pra caramba. Mas, mano, é sua felicidade, é sua vida. E fica melhor pra tudo. Ele tem namorada, que é fofa ali, né? Beijo, Emily. E é mais perto ainda, né? Cada vez que você se distancia para a parte do Ocidente, para a banda de lá, você tá mais perto, tecnicamente, de Moscou, que é mais perto do Brasil, né? Do que você tá aqui, que, como a gente chama, é o fiofó do mundo, no Vladivostok. É um Vladivostok, mas é longe. É do lado do Japão, banhado pelo mar do Japão. Vai de ônibus pra China, aqui, fronteira com Coreia do Sul. Depois dessa aula de geografia, voltando no assunto. Então, o bem dele, tecnicamente, é o meu bem. Só que para você entender isso quando você está morando fora, é um pouco complicado. Mas eu vim compreender, e eu estou compreendendo, que vida é processo. As pessoas não estão ao nosso redor, elas partem, elas vão embora. E eu aprendi isso. Eu tive uma experiência, voltando que é o assunto da minha mãe, que eu sei que pode parecer chato toda hora eu falar disso, mas marcou muito minha vida.